Buenas moçada, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje a semana, vou mostrar aqui a semana do dia 17 a 21, tem um feriado no meio aí. Tenho também bastante conteúdo hoje aí para falar no final do vídeo, tá? Então fiquem até o final aí que vai ser bem legal, tem bastante conteúdo bom aí. Vamos começar então fazendo as operações aqui, né? Planilhando as operações que foram feitas na semana, né? Então o início aqui, dia 17, né? Já é o tema do final aí que eu falei, né? Vou dar um spoiler aqui. Então já é uma coisa aqui que aconteceu no final, né? No final não, que eu vou falar no final. Mas então aqui eu fiz uma venda aqui, né? Depois eu explico mais, mas eu cheguei cheguei no mercado, já estava, esse candle 5 aqui já estava acontecendo, eu cliquei aqui e saí aqui embaixo e tal, fiz uma coisa fora aí do operacional, mas depois eu explico. Mas ele teria dado uma correção, tá? Então aqui, ó, teria dado uma correção aqui, eu até fiz replay desse dia que teria dado uma correção, tá? Então vamos computar aí como um erro bom, né? Depois aqui tivemos um gain no candle 19, né? E depois uma outra correção aqui no candle 48. Mais uma correção no 48. E aí acabou o dia. Isso aí. Pintou aqui o 68, mas já estaria fora. Depois aqui daí na terça-feira voltou a funcionar tudo normal. Candle 5 deu gain. Candle 23 deu correção. E depois aqui o candle 59 deu correção por horário. Acabou o dia de novo. Aqui, então aqui deu gain no candle 30. E no candle 32 deu correção. Comprou aqui, comprou mais aqui, aqui e saiu. Correção. Depois aqui foi o 69 e já estaria fora. Depois daí teve o feriado, então, de agora dia 21, né? Primeira operação no candle 25. Então, operação no candle 25, depois o 26, os dois deram gain. E o 27 estava em operação do 26 ainda. E depois o 44. Daí isso aqui então foi na sexta-feira, né? Eu acabei desligando o robô por aqui, tá? Meio-dia, parei de operar meio-dia. Uma coisa que eu acho que eu vou fazer também nas sextas-feiras, né? Mas esse candle também deu correção, tá? Também fiz replay dele. Dá uma correção bem no tique, assim, né? Pagou aí, né? Deu uns 5, 10 pontos a mais aí, mas deu correção tranquilo, tá? Então, aí terminamos a semana aí. Então agora vamos olhar o relatório de performance, né? Como eu faço toda semana. Então dia 14 estava aqui 153 negativo. No dia 17, então foi para 110 positivo. Depois no dia 18, 191. Dia 19, 290. E dia 21, 638. Tá? Então aqui é o somatório, né, da semana aqui. Aqui a gente tem, eu faço uma soma, né, do valor que deu essa semana mais o total, né. E aqui isso aqui é o acumulado, na verdade, geral, né. E aqui a comparação com o que tá dando de diferença, né. Então a gente está com erros operacionais, vamos dizer assim, né? A gente teria que estar com 1845 e estamos com 1207, tá? Então aqui o resultado da semana em pontos, 1180 pontos, e o acumulado do mês, tá? A gente está com 2235 pontos para trás aí de ré no mês, tá? Eu tinha uma expectativa
melhor para esse mês, né? Tinha uma expectativa positiva aí para esse mês. Infelizmente não está se mostrando, então vamos para a última semana agora, né? E esperamos que seja positiva de novo. Tivemos uma semana no meio do mês aí muito ruim, né? Com 13 stops seguidos aí. Então, mas né, é uma coisa que faz parte, já tinha acontecido antes, né? E é isso aí. Então agora vamos pro material aí que eu falei que eu ia trazer, tá? O que aconteceu? Final de semana passado, eu contratei o Profit Ultra, né? É uma ferramenta que pode me ajudar aí nos backtests, né? Tentei buscar informação, não consegui muita coisa, mas tô testando ela, tá? E enfim, que fiz uma mudança na minha rotina. Isso é uma coisa que eu já tinha, né? Depois de muito, assim, muito tentar me conhecer, me descobrir, assim, eu entendi então que eu cometi alguns erros, né? E um deles era a questão de disciplina, fazer sempre a mesma coisa, né? Eu mudava muito de estratégia. E aí, então esse era um dos defeitos que eu, né, fui corrigindo assim ao longo do tempo. E aí mudei a minha rotina. Hoje eu tenho uma rotina assim que eu levo ela assim, tento fugir o mínimo possível dela, né? E aí, né, tento fugir o mínimo possível dessa rotina. Aí eu contratei então esse Profit Ultra. Na segunda-feira fui, né, fui ligar o robô, né, fazer a minha rotina ali normal do dia, matinal ali. Fui ligar o robô, eu faço isso bem cedo e não consegui ligar. Para ti, né, ter um robô na Nelogic operando, tu precisa contratar um serviço deles que chama a automação de estratégia, módulo de automação, acho que é uma coisa assim. Quando eu fiz a contratação, ele não subiu essa contratação. Quando eu fiz o upgrade, né, para o Ultra, ele não fez não puxou, né, essa contratação que eu tinha feito. E aí o robô não operou. Aí eu tive que mandar mensagem para a Nelogic, eles tiveram que ajustar lá, botar e tal. Por isso que na primeira operação do dia ali eu fiz manual. Aí quando eu cheguei na frente da tela já estava acontecendo ali a operação e aí eu acabei, né, fazendo um pouco diferente do que deveria, né, do que o robô deveria, né, ter feito. Mas é isso que eu quero deixar para vocês, assim, que na nossa vida, no mercado ou fora dele, eu, né, acredito assim que a gente precisa ter uma disciplina muito reta, assim, uma disciplina muito grande nas coisas que a gente faz. Uma rotina, né? É muito importante ter uma rotina. E aí, quando a gente quebra essa rotina, principalmente quando a gente está numa fase de crescimento, uma fase, né, experimentando, enfim, se desenvolvendo em alguma coisa, mas eu acredito que também depois, né, depois de uma evolução, a rotina ela é muito importante. Quando a rotina é quebrada, eu acho que tu tem que ficar com o olho bem aberto, assim, porque né, problemas podem acontecer. E foi uma coisa assim que veio muito forte para mim, assim, né, cara, como é importante a rotina, né? Talvez eu tenha talvez eu tenha evoluído nesse processo aí, meio que talvez sem ter, né, foi acontecendo, né, a coisa. E aí quando aconteceu isso, eu disse, caramba, né, como isso é importante, né? Enfim, que veio como se fosse uma revelação na minha mente, assim, né? Cara, como isso é importante, né? A rotina, ela é realmente muito importante. Então, né, deixar isso aí para vocês que tenham rotina, tenham disciplina, né? Façam as coisas assim, com uma organização, assim, que eu acho que é muito, muito válido, né? É uma coisa que eu experimentei, assim, na prática e é muito importante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, fiz umas experiências aí final de semana e deu muito certo, que eu queria compartilhar com vocês é sobre o uso de IAs no que eu faço, né? Então vou mostrar um pouco aqui. Tá, então aqui é toda a estatística do meu operacional, tá? Eu tenho aqui 1909 trades planilhados, tá? Então aqui tem o percentual, né? Eu conto aqui como vencedores e o 0 a 0 eu conto como vencedores, tá? Seria stop só esse aqui, né? Então
tenho assim, ó, 95,4% de trades vencedores e 4,6% são stops, que são 88 trades, tá? E aqui a média de ganho e a média de perda, tá? Então, quando eu ganho em média desses 1.909 trades, eu ganho R$33. Isso aqui é contando o 0 a 0 também, tá? Então ele traz um pouco para baixo aí. Não, desculpa, é só contando os ganhos. Só contando os ganhos mesmo, tá? Que aqui eu vi que tem na formulazinha o número 1 aqui. Então quando é 0 a 0, é 0, né? Então é só contando o 0 a 0. Só contando os ganhos, tá? Dividido pela quantidade de trades... dividido pela quantidade de trades... mas aqui ele conta o 0 a 0 sim, conta. Porque ele está somando os dois aqui, ó. Na fórmula ele está puxando os dois. Então ele não soma o 0 a 0, né? Porque não seria uma soma zero, mas ele divide os vencedores mais o zero. Então ele puxa essa média um pouco para baixo, né? Mas enfim, que é realmente a média essa aí, né? De repente poderia... Vamos fazer esse teste, vamos tentar, vamos tirar esse... Vamos dividir só por 1.270, que são 1.270, que são os trades vencedores, tá? Então aumentou para R$47, tá? Vamos lá. Então vamos trazer aqui, ó, a ferramenta de IA aqui, que é o Copilot da Microsoft. Pode ser qualquer uma, pode ser ChatGPT, qualquer uma. E vamos perguntar uma coisa assim, ó. Qual a expectativa matemática de um sistema de trade com 95,4% de taxa de acerto, média de ganho de 47,64 e média de perda isso aí, ó. Então a média de ganho, né, e a média de perda R$505. Vamos lá, olha só o que ele traz aqui, ó. Não sei se quem já fez isso aí, coloca nos comentários aí, por favor, que eu achei muito legal. Nunca tinha feito isso, já tinha feito vários cálculos assim, mas tudo na mão, né? Então ele traz, olha só a velocidade disso aqui, ó. A expectativa matemática do sistema é de R$22,24 por operação. Isso significa que, em média, cada trade gera um retorno positivo e tal. Apesar da perda ser muito maior que o ganho, a altíssima taxa de acerto compensa. O sistema é lucrativo enquanto mantiver essa taxa de acerto. Porém, se a taxa de acerto cair, alguns pontos percentuais, o risco se torna negativo, aumenta de se tornar negativo. Quero que eu mostre o cenário de sensibilidade com a expectativa de se a taxa mudar né, para mais aqui. Cara, eu acho que 1.900 trades não seria necessário, né, acho que não vai mudar muito isso, né? Mas poderia, vamos dizer assim, ó, poderia me mostrar outras estatísticas. Estatísticas com X, não é com X, né? Então, expectativa matemática e tal. Ó, fator lucro, 1,96. Percentual de perda média. Ó, traz um monte de coisa aqui. Sistema lucrativo. Queria gerar gráficos com expectativas de 100 trades ou mais. Não. Então isso aqui, cara, nossa, ajuda muito assim, né? A tu ter
sei lá, uma expectativa, né? Gráfico expectativa acumulada. Ele quer mexer na sensibilidade aqui da taxa de acerto, né? Simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo aqui é um risco de ruína, né? Então ele já ouvi falar sobre isso aqui, tem bastante traders que utilizam, né, tipo uma matriz assim, né, de Monte Carlo que te busca esse risco de ruína, né? Ó, com 1000 trades, ó, o gráfico de evolução do saldo acumulado e da tendência média que foi gerado está disponível acima. A linha tracejada representa a expectativa teórica por trade, enquanto a linha azul mostra uma trajetória aleatória. Então ele vai jogando resultados aleatórios, né? Que é o que esse Monte Carlo faz, né? Positivo, volatilidade real, drawdown, lucro esperado total. Nossa, eu achei isso aqui muito legal. Ok, que eu gere mais simulações, tabelas de percentis, cenários, com a taxa de acerto oscilando, ó. Vamos ver aqui, ó. Me mostre esses cenários. Deixar ele trabalhar um pouquinho aí. Calculando cenários, expectativa de operação diferente. Ó, então se a taxa de acerto cair para 90%, ó, ele já fica negativo, ó. Já fica negativa a expectativa da matemática. Com 92% ele ainda é positivo, né, e se aumentar para 96%, aumenta mais ainda. Aqui diz a fórmula que usou. Isso aí. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Cada vez mais a inteligência artificial está entrando nas nossas vidas, está ficando cada vez melhor, né? Andei estudando um pouco sobre isso aí esses dias e, cara, vou perguntar isso aí para ele e achei muito legal o resultado, tá? Então é isso aí. Então acho que é isso, pessoal. O vídeo de hoje ficamos por aqui mais uma vez. Agradecer quem está assistindo aí, deixem os comentários, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Estou, né, me preparando aí para começar a entrar um pouco mais aí no Instagram, que eu não tenho feito quase nada no Instagram assim, mas vou, até por isso que eu estava utilizando a inteligência artificial para me ajudar um pouco aí nessa parte. Vou começar a postar alguma coisa lá também. Então tem o canal no Instagram, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, o canal do Instagram, meu Telegram, meus contatos, né? Então é isso aí. Se vocês, o que eu quero dizer assim para vocês que o que eu tento fazer, o que eu faço na verdade, né? Que o que funcionou para mim no mercado foi trazer ter uma coisa objetiva, né? O robô operando, ele me tira muito toda aquela questão psicológica, ansiedade, medo, né, ganância, esse tipo de coisa. E por mais que o operacional esteja passando uma fase ruim, por exemplo, que nem está passando agora esse mês, eu fico mais tranquilo na frente da tela e diminui a minha vontade de querer mudar, né? Então eu estou desenvolvendo outros 2 operacionais que um deles até vai começar a funcionar, na sexta-feira eu já coloquei ele em conta demo, mas essa semana já vou começar em conta real, pequenininho com um contrato, mas tem um outro operacional que está em desenvolvimento com o programador. Então eu tento trazer coisas assim que muita gente, né, muita gente não dá certo no mercado por N motivos. Cara, se tu tá nessa fase, né, de operando, tá aprendendo e não dá certo, tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra coisa, não dá certo, conversa comigo, me chama, né, tem o meu WhatsApp aí, tem o Telegram, me chama pra gente conversar, né? Eu acho assim que eu tenho um operacional validado, tem aí 1.900 trades planilhados. Eu posso te mostrar minha planilha, posso te mostrar da onde que saíram os números, a gente pode
bater as informações da planilha. Aí tu pode ver a veracidade disso aí. Bom, tem o robô operando em todos os dias em conta real com a tela aberta aí. Então dá para ver isso aí funcionando, né? E eu posso te ensinar esse operacional, né? Eu não tenho tempo, posso te vender o robô. Então, né? Me procura que a gente pode te ajudar, tá? Eu posso te ajudar a evoluir, né? Tanto na parte psicológica como técnica. Tenho bastante coisa que eu aprendi ao longo desse tempo aí e posso estar compartilhando, tá? Então é isso, ficamos por aqui. Uma boa semana, bons trades e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.